Boa tarde, Sheina. Exatamente, convidado especial de novo hoje no Hit Sports. Nós vamos bater um papo com o treinador ex-lateral Jorginho. Boa tarde, Jorginho. Tudo bem? Boa tarde, Rogério. Tudo beleza, graças a Deus. Olha, antes da gente bater um papo, vamos ver um VT, né? Um pouquinho da história do Jorginho como lateral e também técnico. Jorge de Amorim Campos, ou simplesmente Jorginho, como ficou conhecido no mundo do futebol. Foi revelado nas divisões de base do América e foi lateral direito. Chegou ao Flamengo em 1984. Nos 5 anos que ficou na equipe rubro-negra, conquistou o Campeonato Carioca de 86. Jogou ainda em times da Alemanha, Japão, voltou ao Brasil para atuar no São Paulo, Vasco da Gama e encerrou a carreira no Fluminense em 2001. Em 2005, Jorginho retornou ao América como treinador. Deixou o clube em 2006 para ser auxiliar técnico de Dunga na seleção brasileira. Ele trabalhou como auxiliar da seleção quando Dunga era treinador até 2010, quando o Brasil foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo. Em 2010 foi anunciado como novo treinador do Goiás. Trabalhou ainda no Figueirense, no Kashima Antlers do Japão, Flamengo, Ponte Preta, ficou pouco mais de um ano no Vasco, conseguindo o título do Campeonato Carioca e retornou à equipe na Série A. Neste ano assumiu o Bahia em junho, mas não teve muito tempo para trabalhar, já que a diretoria baiana o demitiu no final do mês de julho. Bom, vimos aí, Jorginho, que você começou como lateral no América e a sua carreira deslanchou. A realidade, eu comecei como zagueiro no América, só que essa gente não tem imagem, né? Eu tinha 13 anos de idade, eu lembro que eu cheguei lá e o treinador falou pra mim assim, não, ele falou zagueiro, eu levantei a mão, ele levantou eu e mais um outro baixinho. Ele falou, não é brincadeira não, é zagueiro que eu quero. Aí dali ele falou, não, você não tem condições, você é muito baixo, e me jogou pra lateral. A melhor fase da sua carreira, você acha que foi no Flamengo? Foi na época da seleção 94? É difícil de falar. É claro que foi um auge muito grande no Flamengo. Foi o Flamengo, assim, o nível do Flamengo que me levou para a seleção brasileira, o nível como eu estava jogando também. Mas eu tive momentos maravilhosos em todos os clubes que eu passei, na volta para o Brasil pelo Vasco, joguei no São Paulo, não fui campeão, mas foi um ano em que chegamos em 4 semifinais, uma equipe muito forte, fora do Brasil, Kashima Antlers, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, foram momentos maravilhosos. Mas o Flamengo realmente marcou muito, né? Agora, acho que, sem dúvida, o mais importante título foi de 94. Com certeza, não tem nada igual ao 94, porque é o ápice de um atleta, né? Você ser campeão do mundo, de repente você ser campeão da Champions ou campeão do mundo de clubes, então... Mas campeão do mundo como, sabe, jogador de seleção brasileira, e depois de 24 anos foi algo inesquecível. Agora, Jorginho, o que você acha que deu tão certo naquela seleção de 94 que foi tetracampeã? Rogério, em primeiro lugar, eu acredito que a seleção tinha grandes jogadores, muito bem selecionada. O Parreira fez um grande trabalho junto com o Zagallo. E a equipe entendeu também, nós passamos muitos desses jogadores passaram momentos muito difíceis em 90. Nós perdemos para a Argentina nas oitavas de final. Então isso foi um grande ensinamento para a gente, como a gente deveria se comportar, o que deu errado naquela oportunidade, que a gente não poderia repetir para 94. E além disso, assim, a equipe taticamente era muito aplicada, grandes jogadores, Bebeto, o Romário, num momento excepcional da vida deles, realmente assim facilitou todo o nosso trabalho. Bom, e como foi essa transição, né, de você deixar de ser jogador para ser treinador de futebol? Olha, eu no início não pensava não. Eu sempre tive uma visão tática muito legal, assim, sempre me interessei muito por isso, conversava com meus treinadores, mas eu não queria repetir, né, de repente passar final de semana e tal, mas é impressionante, a gente sente falta dessa adrenalina, desse dia a dia, do treinamento. Aí acabei voltando e sendo treinador, mas é muito diferente, a responsabilidade é muito maior, o tempo que você precisa doar e no seu trabalho é muito maior do que na época de treinador, de jogador. E, como eu falei, a responsabilidade é muito maior. Acaba o jogo, acaba o treinamento, o jogador vai embora e não se preocupa muito com o que está acontecendo. Mas nós não. Como treinadores, a gente tem que se preocupar com uma série de coisas, com um bom ambiente, com excelentes treinamentos, com a questão de saber realmente substituir no momento certo, lidar com cada jogador, que é uma cabeça diferente. Agora, você, eu acho que
fez vários cursos, né? O treinador, o jogador precisa também se aprimorar depois para ser um treinador. Com certeza. Eu fiz alguns cursos no passado, mas nada comparado ao que eu estou fazendo hoje. Na realidade, eu fiz o primeiro módulo da licença A da CBF, vou fazer o segundo módulo agora em dezembro. Estou pensando, sinceramente, em ir para a Europa para fazer a licença da UEFA, porque eu joguei na Alemanha, eu joguei no Japão, já fui treinador no Japão, mas para ser treinador na Alemanha eu teria que ter a licença da UEFA. E hoje a nossa licença ainda não é reconhecida. É o que eu quero muito, um dia ser treinador na Alemanha, então eu preciso me preparar a isso. Como ex-jogador, tenho já um bom caminho andado, mas eu preciso saber que não é só isso, não é só saber dar bons treinamentos em questão de fundamentos, batida na bola, cabeceio, como você se comportar nesse sentido, mas você realmente, assim, saber lidar com todo o trabalho, com todo o grupo, a questão de metodologia de trabalho, de treinamentos, como você realmente pode superar o seu adversário taticamente, então tudo isso a gente é um estudo. Qual você acha que foi o melhor trabalho que você fez até agora como treinador? Bem, eu fiz alguns bons trabalhos. No Vasco, para mim, foi o melhor de todos, que realmente foi um ápice, assim, ser campeão carioca, invicto, uma equipe que tinha descido, né? Eu peguei o Vasco em 2015 com 13 pontos, o penúltimo colocado estava com 20 pontos. Então, sofri demais para tentar sair da zona de rebaixamento. Chegamos na última rodada com possibilidade, inclusive, de sair dessa zona de rebaixamento, não conseguimos. Mas aí, no ano de 2016, a gente conseguiu ganhar de Fluminense, Flamengo, Botafogo, e jogando contra grandes equipes também do futebol brasileiro, conseguimos vencer. E foi um momento, foi o máximo que eu fiquei num clube de 1 ano e 4 meses. No Kashima também foi muito bom, tive 2 campeonatos. E aqui também marcou muito 2 trabalhos meus que a gente não ganhou nada, mas foi a Ponte, que a gente chegou na final da Sul-Americana, em 2013, e o Figueirense em 2011, que a gente chegou em 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Bom, ano passado você treinou o Vasco da Gama, fez um ótimo trabalho, até mesmo você falou que foi um trabalho bom, mas o que aconteceu que no final do ano teve uma certa dificuldade depois para voltar para a Série A? Eu sempre avisei que não seria uma coisa tão simples. Por quê? Porque a gente não tinha jogadores, os jogadores que a gente tinha no plantel eram jogadores, a maioria deles, 95%, jogadores de primeira divisão, que nunca tinham disputado uma segunda divisão. Então é diferente, é muito mais pegado, é muito mais força, não é uma questão mais técnica, como é a Série A. E nós sofremos um pouquinho. O Bahia, por exemplo, também, que tinha um grande plantel, os 2 plantéis assim, mais caros eram o Bahia e o Vasco. E foram os 2 que tiveram muita dificuldade. Nesse Campeonato Brasileiro, você treinou o Bahia, mas não ficou muito tempo. Eu acho que é o grande problema hoje dos treinadores. Dá tempo para o treinador realmente se preparar, conhecer os jogadores para depois a direção cobrar o treinador. O grande problema que a gente acaba... No meu caso, eu não entrei nem no lugar de alguém que caiu. O Guto, ele foi para o Internacional, ele decidiu sair e eu cheguei na 3ª rodada. Mas o problema é que o resultado tem que ser imediato. Nós tivemos 14 jogos, tive 4 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Dessas 6 derrotas, fizemos jogos maravilhosos, que a equipe conseguiu superar o adversário com posse de bola maior, com um nível de futebol, assim, um nível de qualidade do nosso jogo muito bom, mas sem ganhar alguns jogos importantes, mas contra grandes equipes como Corinthians, Palmeiras e Flamengo. E aí não dá tempo, né? A gente precisa de um resultado imediato para que a gente não fique ali próximo da zona de rebaixamento. Estivemos próximos da zona de rebaixamento. Em nenhum momento eu fiquei na zona de rebaixamento e, infelizmente, assim, os diretores, no caso do Bahia, presidente, vice-presidente, gerente de futebol, são pessoas fantásticas, que eu tenho um carinho muito especial por eles, administrativamente muito bem, mas nesse quesito a gente precisa levar um pouquinho mais a sério, porque ninguém vai fazer mágica. A gente só consegue com o trabalho, e o trabalho, para dar certo, tem que ser a longo prazo. Bom, teve uma reunião já na CBF, né, para mudar algumas coisas, né, em relação ao treinador, dar mais tempo de trabalho. O que você acha dessa reunião proveitosa? Eu estive lá, participei do momento de conversa com eles, para que a gente pudesse realmente organizar exatamente o que a gente ia pedir. Depois foi um grupo mais seleto para aqueles mais experientes que foram, e principalmente presidente e vice-presidente da FBTF, que é a Federação Brasileira de Futebol, Treinadores de Futebol.
justamente para organizar, para pelo menos ter um pouquinho mais de tranquilidade para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. A gente não quer nada mais, nada menos do que uma justiça em relação ao que a gente está fazendo. Ninguém consegue, como eu falei, fazer mágica. Então, o que a gente quer é que, por exemplo, mandou embora. Eu fui mandado embora do Vasco, tá? Então, fiz, homologuei, tudo bonitinho. O Vasco pagou 2 meses, não está pagando mais. Vasco provavelmente, quer dizer, provavelmente não. Mandou embora o Cristóvão, mandou embora o Milton Mendes. Será que eles vão pagar durante esse tempo? Então, quer dizer, para que não aconteça isso, para que haja um tempo maior para o treinador, para que eles pensem melhor antes de mandar embora, porque senão fica fácil, manda embora, não paga e aí vai e chama um outro treinador. Então o que a gente quer é que eles mandou embora, eles têm 10 dias para fazer como qualquer trabalhador. Se você for mandado embora, eles têm 10 dias para te dar ali todos os teus direitos. É o que a gente quer, nada mais, nada menos. Ou então cumprir o que determinou, O que determinou. Fiz um acordo de 7 meses, 5 meses. O Bahia está pagando direitinho. Infelizmente, o Vasco, eu sei que tem uns problemas financeiros e tal, mas não está conseguindo cumprir com os compromissos. Bom, já estamos aí, né, com o início de setembro. Acho que não vai dar tempo de você trabalhar nesse ano como treinador. Eu acho muito difícil. Mas qual que é o plano agora aí para 2018? Então, o plano é aproveitar esse tempo parado, como você falou, em termos de estudar. Eu devo ir para a Europa já em outubro e quero ficar observando bastante tudo que está acontecendo. Tem muitos amigos lá, treinadores, quero observar o trabalho que eles estão fazendo, porque isso me ajuda bastante, recicla, não quer dizer que a gente vai lá, vai tirar uma foto com alguém e dizer que tá, não, precisamos realmente assim, estar o tempo todo conectado, até mesmo aqui no Brasil, tá vendo tudo que está se passando, porque infelizmente essa é a nossa realidade. A qualquer momento você pode ser chamado para um clube, então tem que estar preparado, mas o foco realmente é para 2018 e esperando um grande time da Série A. Para a gente encerrar, para quem não sabe, claro, é até bem parecido, ele é irmão do pastor Jaime. A pergunta que não quer calar, quem era melhor? O pastor Jaime ou você? Cara, todas as pessoas que conhecem meu irmão falam assim, teu irmão jogava muito. E geralmente falam isso, falaram pro irmão pro Zico, por exemplo, que o Edu realmente jogava muito. Eu não sei, meu irmão jogava muito bem. Meu irmão, ele realmente, assim, ele era muito qualificado tecnicamente. E talvez pela minha carreira ter deslanchado, claro, né? Eu apareci muito mais, mas eu tenho certeza que pela determinação dele, como ele é como pastor hoje, eu tenho certeza que ele seria como atleta. E para mim, graças a Deus que ele não foi jogador, porque se ele não tivesse sido, se ele tivesse sido atleta e não se transformado num pastor, eu não teria conhecido a palavra de Deus, que é a coisa mais importante da minha vida. Legal, obrigado pelo bate-papo. Prazer, Rogério, legal. Valeu. Shane, eu volto aí com você.